galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou o meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Salve, meus queridos, minhas queridas. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rodrigo, sou formado em Clínica Médica lá no Albert Einstein e componho o time da Clínica Médica aqui da Medway. Aqui no Vem Pra Medway, a gente vai mostrar para você que com poucos minutos da nossa aula, você já consegue dominar grande parte das questões das instituições aqui de São Paulo, aqui do Brasil inteiro, galera. Percebe que esse é o nosso objetivo. Lhe trazer para a aprovação na instituição dos seus sonhos. Então fica só com um trechinho da aula que eu dei de cetoacidose diabética, uma aula de diabetes, mas o trecho vai ser de cetoacidose diabética, para a gente corrigir algumas questões que caíram na USP de São Paulo. Você vai ver que com 15 minutos você ia acertar questões de cetoacidose diabética que caíram por 3 anos consecutivos lá na USP de São Paulo. Então vem com a gente e acompanha essa aula. Então, galera, como é que a gente trata esse paciente? Eu gosto de dividir o tratamento da CAD em fases, tudo bem? Fase 1, todo mundo ganha, independente do paciente, do que está acontecendo com ele. Fase 1 é hidratação, 1 litro ou a 1,5 litro de soro fisiológico na primeira hora do paciente. Todos os pacientes ganham. Rodrigo, se o paciente está com choque importante, poxa, então mantenha essa fase 1 até que o paciente se estabilize. Show de bola, tudo bem? Fase 1, todos ganham. Vamos para a fase 2, depois que eu hidratei esse paciente, eu vou pensar em 3 coisas: volume, insulina e potássio.
que eles caminham juntos, os três caminham juntos. Primeira coisa, sobre o volume. Depois que eu fiz aquela alíquota de soro fisiológico 0,9%, eu tenho que corrigir o volume desse paciente. Como que eu corrijo? Primeira coisa, eu tenho que saber o sódio corrigido desse paciente. Lembra que o excesso de glicemia, ele pode gerar uma falsa sensação de hiponatremia no nosso paciente. Lembra da hiponatremia hipertônica que a gente vê na aula de distúrbios eletrolíticos e ácidos básicos? Como é que eu gosto de lembrar, galera, para facilitar o raciocínio? Se eu tenho um sódio corrigido menor do que 135, um sódio baixo, o soro é alto. Então eu mantenho o soro fisiológico a 0,9%. Se eu tenho o sódio alto, entre aspas, maior ou igual a 135, meu soro é baixo. Soro baixo é o quê? Um soro diluído. Você faz um soro fisiológico meio a meio, que fica 0,45%. E aí você mantém essa taxa de infusão entre 250 a 500 ml hora. Passamos a parte do volume. Agora, insulina e potássio. Galera, aqui em insulina e potássio, a gente tem um grande guardião, que é o potássio. O potássio vai te determinar a próxima medida que você vai fazer. Porque, galera, é o seguinte, se eu tenho um potássio menor do que 3,3, é proibido você dar insulina. Você tem que repor o potássio desse paciente. Você lembra por quê? A insulina, ela promove o shift intracelular de potássio. Então, o potássio que você tem no sangue, no meio extracelular, a insulina pega ele e bota para dentro da célula. Então, se você tem uma hipocalemia e dá insulina, você gera uma hipocalemia gravíssima no seu paciente. Então, potássio menor do que 3,3, você não dá insulina e repõe o potássio. Se tiver maior que 3,3, galera, corre para o braço. Você pode começar insulina. A única coisa diferente é o quê? Poxa, se o potássio está maior que 5,2, você não precisa repor potássio, dá insulina direto. Se estiver entre 3,3 e 5,2, você dá insulina junto com o potássio. Mas a dica é, maior que 3,3, insulina liberada. Você só vai pensar na reposição. Beleza, galera? Aí sim, o que eu faço agora? Como é que eu dou a insulina para esse paciente? A gente dá insulina regular em bomba de infusão contínua. Em geral, a gente faz o quê? Ou a gente pode fazer 0,1 unidade em bolos, mais 0,1 unidade por quilo hora na bomba, ou você não faz o bolos e dá 0,14 unidade por quilo hora na bomba de infusão contínua. Lembra que a insulina regular. Às vezes a prova gosta de dar pegadinha o quê? Fala que é NPH em BIC. Não, é regular em bomba de infusão contínua. Combinado? Professor, vejo divergência entre o potássio sérico e o que é identificado na gasometria. Existe problema usar o da gaso? Ludmila, em geral, assim, o da gaso, em geral, ele é muito fidedigno, tá? Mas se você dosar o sérico, a gente confia mais no sérico do que da gaso, tá? Aí depende muito em relação ao laboratório que a gente utiliza, tá? Deixa correr em quanto tempo? É só deixar isso daqui, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. O paciente tem 100 quilos. Eu dou 0,1 unidade em bolos. O que é 0,1 unidade em bolos? 10 unidades. Você dá 10 unidades de regular em bolos no seu paciente subcutâneo e depois você fazer 10 unidades por hora em bomba de fusão contínua. Isso vai ficar lá. Porque a partir de agora, a gente vai passar para a próxima fase. Depois que a gente entra na fase 3, a gente fica só dosando, galera. Fica dosando a glicemia capilar do paciente, porque a ideia é o quê? Que eu tenho uma queda de glicemia entre 50 e 70. Então eu estou dando um exemplo para vocês, aquele paciente de 100 quilos. Agora a gente iniciou para ele a bomba de infusão contínua, com 10 unidades por hora. Lembra que é 0,1 unidade por quilo hora? Legal. Imagina que esse paciente tem 400 de glicemia. Quando passar 1 hora, eu vou dosar de novo a glicemia capilar dele. O que eu espero que tenha acontecido? Que a glicemia tenha caído de 400 ou para 350 ou para 330. Se tiver entre esse range aí, show de bola. Continua essa mesma taxa de infusão e vai seguindo hora após hora. Não, Rodrigo, é o seguinte, caiu menos do que 50 miligramas por decilitro na hora. Então, poxa, o paciente tinha 400 de glicemia. Eu dosei na próxima hora, ele está com 380, caiu 20 miligramas só. O que você faz? Você dobra a dose, a velocidade de infusão. Então, se o meu paciente estava fazendo 10 unidades hora, você faz agora 20 unidades hora. Não, Rodrigo, é o seguinte, o paciente tinha 400 de glicemia. E aí, quando eu dosei 1 hora depois a glicemia capilar dele, está em 300, caiu 100 miligramas por decilitro em 1 hora. Então, galera, se caiu mais do que 70 miligramas por decilitro, você quebra na metade a velocidade de infusão. Então, se estava em 10 unidades hora,
você passa para 5 unidades hora. Porque a ideia é esse objetivo aqui. A queda tem que estar entre 50 e 70. Ela não pode ser nem muito demorada e nem muito rápida. Muito rápida, principalmente pelo risco de você fazer edema cerebral. A gente vai entender isso um pouco mais na frente. Edema cerebral, isso mesmo. Galera, passou da fase 3. Quando a nossa glicemia chega entre menor ou igual a 200, 250, isso daqui é outra divergência de literatura, aqui a gente começa a assumir um risco de hipoglicemia no paciente. Então, para evitar que o meu paciente entre numa hipoglicemia, a gente associa, galera, a gente faz soro fisiológico ao meio, quebrado com glicosado 5%, a gente mantém aquela infusão de 250 a 500 ml hora e reduz a taxa de difusão de insulina para 0,05 unidade quilo-hora. Então, como é que funciona? Estou lá com o meu paciente com 400 unidades, com 400 de glicemia. Na primeira hora, caiu 50, foi para 350. Na segunda hora, caiu para 300. Na terceira hora, caiu para 250. Opa! O que eu vou fazer agora? Boto soro glicosado no meu volume e aquela infusão que era de 10 unidades por hora, que eu calculei inicialmente, ela passa a ser de 0,05 unidades por quilo-hora. Então, se o meu paciente tem 100 quilos, eu vou fazer 5 unidades por hora. E aí, galera, eu fico mantendo isso daqui até que o paciente atinja os critérios de resolução. Poxa, o que são os critérios de resolução, galera? Os critérios de resolução são 4 que entram na fase de compensação, tudo bem? Olha só, critérios de resolução da CAD. A ADA bota esse critério específico aqui. Na nossa sociedade não tem esse critério. Esse é um critério exclusivo da ADA. Então ela pede uma glicemia menor ou igual a 200, mais 2 de 3 critérios. Pode ser um pH maior que 7,3, um bicarbonato maior ou igual a 15, ou um anion gap menor ou igual a 12. Beleza? Galera, depois que a gente atingiu esses critérios de compensação, nosso paciente saiu da cetoacidose diabética. Legal. Qual é a primeira medida que a gente tem que fazer para esse paciente? Pessoal, a primeira medida é garantir que esse paciente esteja se alimentando. Ele tem que garantir uma alimentação via oral. Se o paciente está lá, atingiu o critério de compensação, você vai dar comida e ele está nauseado, mantenha a bomba de difusão, mantenha o soro, até que ele pare com a náusea e consiga se alimentar via oral. Essa é a primeira medida mais importante. E agora a gente entra numa pegadinha famosa que tem de prova. Garantir a alimentação via oral do meu paciente, qual é que é o próximo passo? Você desliga a bomba? Não, galera. Você dá 10 unidades de insulina regular subcutânea. A ADA fala que pode ser NPH, nossa diretriz, regular subcutânea. E depois de 1 hora, você está autorizado a desligar a bomba de infusão. Se você desliga antes desse tempo, você tem um risco gigantesco de retornar à cetoacidose diabética. Então, galera, a pegadinha é o quê? Poxa, ele te dá um paciente lindo, todo redondinho, com critérios de compensação atingidos. Aí fala assim, você tem que fazer o que agora? Item A, desligar a bomba de infusão. Não, 10 unidades e depois de 1 hora você desliga. Depois que a gente desliga a bomba, galera, a gente retorna o paciente para um esquema basal bolos para ele. Se era um paciente que já fazia esquema basal bolos em casa, você mantém o esquema basal bolos dele. Se era um paciente com primodescompensação, é um DM1 que ele não conhecia. Poxa, eu não sabia que tinha diabetes. Abri com cetoacidose diabética. O que a gente vai fazer para esse paciente? Aqui sim, galera. Se ele não tinha um esquema prévio, a gente tem que calcular a dose diária total para saber como é que a gente calcula, como é que a gente faz o esquema basal bolos desse paciente. Como a gente pode fazer isso? 2 formas. Primeira, ou você pode calcular meia unidade a 0,8 unidade por quilo dia. Então imagina um paciente com 100 quilos. Eu pego 50 unidades, faço 50% NPH, 50% regular, mesmo esquema que a gente falou anteriormente. Vocês entenderam agora por que eu adoro o valor de 0,5? Porque ele casa muito bem em muitas situações. Uma outra forma de a gente fazer a dose diária total é o quê? Rodrigo, eu tenho a tabela inteira da CAD, então eu sei que na primeira hora o paciente fez 10 unidades de insulina, eu sei que na segunda hora ele manteve as 10 unidades, na terceira hora ele passou para 5 unidades, na sétima hora, na quarta hora ele passou para 7 unidades. Então, galera, você consegue somar a quantidade de insulina que ele fez hora após hora. Como é que você pode utilizar isso ao seu favor? Galera, soma a quantidade total de insulina que ele fez na bomba de difusão. Então, imagina que nas últimas 6 horas ele utilizou 4 unidades por hora. Isso daria o quê?
Poxa, se ele utilizou 6 horas nas últimas, 4 unidades nas últimas 6 horas, isso quer dizer que em 24 horas ele vai utilizar 16 unidades. Vocês conseguiram entender isso daí? Então, olha só, 4 unidades nas últimas 6 horas. 6 horas é quanto para dar 24 horas? 4 vezes, né? Então, 4 unidades nas últimas 6 horas, você multiplica 4 por 4, dá 16 unidades. Compreenderam? Galera, atentem-se para esse detalhe da hora. Já teve prova que cobrou isso daqui de vocês. Então percebam que eu estou trazendo para vocês a cetoacidose diabética com minúcias, porque eles cobram tudo de cetoacidose diabética de vocês, até isso daqui. Então olha só, o que já caiu, por exemplo, na USP de Ribeirão Preto, uma questão. Ele falou assim, olha, seu paciente, ele ficou nas últimas 6 horas com 1 unidade por hora. Então nas últimas 6 horas ele utilizou 6 unidades. Quer dizer que em 24 horas ele precisa de quanto? 24 unidades. Que são o quê? 6 unidades nas últimas 6 horas vezes 4, que daria 24 horas. Então 24 unidades. Essas 24 unidades você quebra na metade. Então ao invés de ser 24, você calcula 12 unidades. E dessas 12 ficam 6 para basal e 6 para bolos. Entenderam, galera? Essa parte é um pouco mais chata, tudo bem? Tem uma questão que vocês vão ver exatamente isso que eu falei para vocês da USP de Ribeirão Preto. Galera, agora algumas nuances da cetoacidose diabética. Existem algumas reposições que eles adoram cobrar de vocês, mas que é coisa bem rápida. Bicarbonato, galera, somente se o pH tiver menor que 6,9. Não inventa outro valor de pH. pH menor que 6,9, você pode dar bicarbonato para o seu paciente. Qualquer outro valor acima disso, não dá bicarbonato, galera. Já era. E tem mais uma reposição que a gente pode fazer, que é o fósforo. Só que você só vai fazer fósforo se o paciente tem uma disfunção cardíaca grave, sinais de rabdomiólise ou se tem níveis de fósforo menores do que 1. O que a prova adora cobrar de você é isso daqui. Ah, o paciente está com cetoacidose diabética, ele tem um pH de 7,1. Aí ele bota na letra A, bicarbonato. Não, somente se pH menor que 6,9. Perfeito? Galera, eu já vi outras literaturas falando pH menor que 7,0, menor que 6,95. Galera, ADA bota 6,9 e a maioria dos guidelines seguiam pela ADA isso daqui. Deram uma olhadinha na aula? Vamos responder as questões agora? Antes da gente começar, galera, eu já quero te mostrar o seguinte. Caiu na USP São Paulo 2022, caiu na USP São Paulo 2021, caiu na USP São Paulo 2023. 3 anos seguidos, galera, de cetoacidose diabética. Então, poxa, com 15 minutos, você já matava essa questão com muita tranquilidade. Vamos ver aqui questão por questão, detalhe por detalhe, para a gente aprender, para a gente agora consolidar aquela base que a gente viu nesses 15 minutinhos de aula. Então, olha só aqui, galera, começando. Primeira questão. Tem uma mulher jovem, de 25 anos, ela já é diabética e usa insulina. Só que ela deu entrada na emergência com náusea, vômito, dor abdominal. Poxa, calma, parou. A gente já sabe, a gente conversou isso em aula, que, poxa, quando eu vejo um paciente jovem com dor abdominal, claro que a gente vai pensar em causa de abdômen agudo, mas vai, a partir de agora, acender o alerta de que pode ser uma cetoacidose diabética. Então, lembra que na cetoacidose, a gente tem uma desidratação muito importante no nosso paciente. E essa desidratação chega no aumento. É por isso que o paciente tem dor abdominal, galera. Então, olha só, uma jovem com dor abdominal, já é diabética e usa de insulina, legal. Tá com dor abdominal, desidratada, perfeita, chama mais atenção ainda para uma cetoacidose diabética. Com a pressão normal, olha o tempo de enchimento capilar extremamente elevado. Pressão normal meia boca, na verdade, né, galera? 100/6 aí tá ali bambeando. Mas o tempo de enchimento capilar, poxa, me chama muita atenção que é uma paciente que pode estar com choque hipovolêmico. Um choque grave nessa paciente, com tempo de enchimento capilar extremamente alto. Legal, Rodrigo. Foi iniciada a expansão volêmica e olha o que os exames me mostraram. Uma glicemia de 440, um pH menor do que 7,3, um bicarbonato menor do que 15/18. Claro, faltou o que aqui para a gente fechar a tríade diagnóstica? Faltou uma cetonúria muito importante ou uma cetonemia dosada sérica dizendo que ela está alta, fechando todos os critérios de cetoacidose diabética. Vamos relembrar? Uma glicemia acima de 250 com uma acidose metabólica importante, um pH menor que 7,3 e um bicarbonato menor do que 15/18. Alguns critérios diagnósticos
são um pouco diferentes um do outro. A nossa sociedade fala de um jeito, a ADA, que é um guideline muito importante de diabetes, fala de outro jeito, tá? Mas, galera, praticamente fechado. E aí pergunta para você, em relação à insulinização, o que eu tenho que fazer? Então, galera, situa naquelas fases que a gente conversou em aula. Primeira fase, hidratação para todo mundo, independente do que está acontecendo com o paciente. Recebeu hidratação? Recebeu. Legal, a prova da USP está indo super bem nas fases. Entrei na fase 2. A fase 2 é o que agora? Expansão volêmica vai continuar. Eu tenho que ajustar o sódio, fazer o sódio corrigido para decidir se eu faço soro fisiológico 0,9% ou 0,45%. E o outro lado é o quê? Insulina e potássio, galera. Olha só que coisa legal aqui. Ela está te perguntando exatamente desse outro lado. Em relação à insulina, o que eu faço? E aí lembra da aula que a gente conversou. Potássio menor do que 3,3, eu não posso dar insulina. Lembra que a insulina promove shift intracelular de potássio e isso poderia gerar uma hipocalemia grave na nossa paciente. Então, poxa, um potássio menor que 3,3, acabou a questão. A gente não pode dar insulina para nossa paciente. Então, olha só, galera, só vendo as outras questões. Você faria, claro, se o potássio fosse permissivo, insulina subcutânea? Não, a gente não faz insulina subcutânea. A gente até pode pensar, eventualmente, fazer um bolos, tá? Existe guideline da ADA falando que a gente pode fazer insulina subcutânea, as ultra rápidas, e aí fazer a glicemia de hora em hora. Não a regular, pessoal. Regular não é uma insulina ultra rápida. Então, se for regular, é em bomba de infusão. Poxa, a gente faz insulina em bolos? Faz, galera, só que depois do bolos a gente faz insulina em infusão contínua. Então estaria errado manter só o bolos. Rodrigo, então está errado manter só em bomba de infusão? Não. Você pode fazer sim só em bomba de infusão contínua. O que você faz é aumentar um pouquinho a dose. Ao invés de fazer 0,1 unidade por quilo-hora, você faz 0,14 unidade quilo-hora. Então poderia ser sim, só que neste momento com potássio menor que 3,3, a insulina não é permitida. Legal, ganhamos essa questão. Vamos para a próxima. Então, olha, 2021, homem, jovem, previamente ígido, veio no pronto-socorro com queda do estado geral, náuseas e vômitos. Há 2 semanas tem notado perca de peso, aproximadamente 8% do peso inicial, está sonolento, desidratado, uma frequência respiratória alta, está com uma taquipneia, uma pressão baixa, frequência cardíaca alta, cheio de coisa. Poxa, encaixa em acidose aqui também? Encaixa. Homem jovem, desidratado, perda de peso, que é um dos P's do diabetes. Então, galera, o que pode estar acontecendo aqui é o quê? É um homem jovem abrindo um quadro de cetoacidose diabética, ganhando o diagnóstico de diabetes nesse momento. Lembra que o diabetes tipo 1, ele se mostra pra gente com complicações agudas. Pode ser uma cetoacidose? Pode, e classicamente é assim que aparece na sua prova. Homem jovem abrindo um quadro de cetoacidose diabética. Show de bola. Na questão anterior, ele facilitou para você. Poxa, era uma diabética, que você já sabia, e é claro que o diabetes ao longo da vida, ele vai ter algum momento de complicação, ele vai ter uma infecção, vai ter algum desencadeante que aumenta o metabolismo, a demanda energética do corpo e leva o paciente a ter uma cetoacidose diabética. Mas nesse caso não. Aqui foi a apresentação clássica. Um paciente que não é sabidamente diabético abrindo o quadro com uma cetoacidose diabética. Legal, provavelmente é um DM1 isso aqui. Mas não é isso que a banca quer saber. Ela falou o seguinte para você. Fez um exame de urina com glicosúria 4 em 4. Rodrigo, glicosúria é critério diagnóstico? Não, glicosúria não é critério diagnóstico, porque lembra que na fisiopatologia da cetoacidose diabética, o que preocupa a gente é a formação dos corpos cetônicos. Isso me diz o quê? Rodrigo, não há insulina no seu paciente. Se não há insulina, a célula entra em um metabolismo anaeróbio, ela não consegue consumir muito bem a glicose, então de alguma forma o cérebro tem que consumir alguma coisa. Como é que ele faz isso? Vai lá no fígado e começa a formar corpos cetônicos que o cérebro consegue se consumir se manter energeticamente através desses corpos cetônicos. Então, a cetonúria, os corpos cetônicos, que são o nosso critério diagnóstico. E não glicosúria, não glicemia importante. Até porque, galera, um diabetes descompensado, um paciente que não faz um uso muito adequado, ele pode ter glicosúria sem problema, sem corpos cetônicos.
Então, o que é importante pra gente, uma cetona importante, legal. Aí ele fez uma gasometria. pH menor que 7,3, bicarbonato bem consumido, menor do que 15, menor do que 18, dependendo do critério diagnóstico. Legal. E uma glicemia acima de 250. Se você faz a avaliação do anion gap nesse paciente, você vai descobrir que é um paciente com anion gap elevado. Vamos fazer? 93 mais 6 dá 99. Legal. Então é 132 menos 99. Poxa, o paciente tem um anion gap de 33. Poxa, uma acidose metabólica com anion gap elevado casa com cetoacidose diabética? Casa. Lembra que na cetoacidose a gente produz diversos novos ácidos. O beta-hidroxibutirato, o acetoacetato, a cetona e os novos ácidos acabam durante o processo fisiopatológico a aumentar o anion gap do paciente. Você pode ver isso na nossa aula de distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básicos. Então, pessoal, legal, a gente fechou a tríade diagnóstica de uma cetoacidose diabética. A banca te pergunta, considerando a principal hipótese diagnóstica, que a gente já sabe que é uma cetoacidose, indique as condutas nas primeiras 2 horas. Então, legal, chegou meu paciente na admissão. Primeira hora, o que eu tenho que fazer? Hidratação para todo mundo. O que muda, galera, é o seguinte, a hidratação ela pode ser mais vigorosa ou com mais parcimônia, a depender, claro, do quê? Poxa, de outras comorbidades que o paciente tenha. Vai que é um paciente que tem uma insuficiência cardíaca importante. Dá para você arregaçar no volume? Não dá, senão você vai causar um outro problema, uma insuficiência cardíaca descompensada. Mas, pessoal, aqui é um homem jovem, rígido. Então, legal, vamos largar a mão na nossa hidratação nesse paciente, porque desidratação é uma consequência fisiopatológica da cetoacidose diabética. Hidratação com o que, Rodrigo? Primeira hora, para todo mundo, é soro fisiológico 0,9%. Essa história que eu conversei com vocês de corrigir o sódio, ver se é 0,45, ver se é 0,9, é depois, galera. Depois dessa fase de admissão de hidratação vigorosa, aí sim a gente corrige o sódio nas horas posteriores. Agora não, galera. É correção com 0,9%. Então larga fora A e larga fora B. Show de bola. Rodrigo, tem outra forma de eu ver essa questão aqui e descartar? Tem. Olha só, NPH você faz? Não, a gente não faz NPH subcutânea para o tratamento de cetoacidose diabética. Insulina regular EV você faz? Legal, certinho. Bicarbonato você faz? Opa, pegadinha clássica de prova, mas não para você que já assistiu a nossa aula agora. Só se faz bicarbonato com pH menor do que 6,9. Galera, quanto é que está o pH do paciente? 7,02. Faz bicarbonato? Não. Na sua prática, você vai ver aí os chefões botando um biquezinho porque o paciente tem um pH menor que 7,1, papapá. Não há essa indicação formal em nenhum guideline. Galera, pH menor que 6,9 dá bicarbonato. Então, automaticamente a letra B e a letra C estariam fora. A gente já descartava A, B e C. Poxa, automaticamente. Aqui sim, tá tudo correto, Rodrigo? Legal. Soro fisiológico 0,9% na primeira hora. Show de bola. Vai lá e recorrige depois para avaliar se você vai precisar transformar em 0,45 ou manter o 0,9. Rodrigo, você faz potássio para o seu paciente? Faço. Olha só, o potássio está maior do que 3,3. Então, a insulina está liberada. Só que ele está entre 3,3 e 5,2. Então, poxa, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que repor potássio para esse paciente. Porque se eu der só a insulina para ele, vai fazer shift intracelular e eu corro o risco de novo desse paciente entrar em uma hipocalemia severa. Então, pronto. Letra D com muita tranquilidade. Respondido etapa por etapa. E você vai ver isso em todos os nossos comentários. A gente comenta item por item para você saber o que tinha errado em cada um. Vamos para a última questão, uma questão mais elaborada, mais complexa. E aqui eu retirei da onde? Lá da galera da pediatria, ó. Beijo para a Joana, meu querido Lucas Pena, para todo mundo da PED. Mas a gente vai ver que com os conceitos da clínica médica, a gente consegue acertar essa questão de pediatria com tranquilidade. Então vamos lá. Paciente de 4 anos, tem diabetes tipo 1 há 5 meses. Poxa, em uso irregular de insulina. Galera, diabético recente, tipo 1, que não usa insulina de forma regular, a gente sabe que o tratamento de DM1 é a insulinização. É um paciente que tem deficiência absoluta de insulina. Ele não produz nada de insulina, galera. Então tem que ter insulina.
Se ele não faz insulina, ele corre o risco das complicações agudas. Cetoacidose diabética é uma delas. Então, poxa, ele veio para o departamento de emergência com dor abdominal. Acabou. Automaticamente na sua cabeça você já tem que pensar em cetoacidose diabética. Galera, referindo vômitos, cansaço, diurese abundante, me mostrando o quê? É um paciente com diabetes descompensado, poliúria, polidipsia, diurese abundante, que é a poliúria, cansaço porque ele não consegue utilizar a energia da glicose. No exame físico, o paciente regular estado geral, mucosas secas e olhos encovados. E aí você lembra que isso daqui é descrição lá na pediatria de uma desidratação importante no seu paciente. Taquicardia, taquipneia. Lembra que quando você faz acidose metabólica, de alguma forma você tem que compensar essa acidose metabólica. E como é que a gente compensa? Fazendo alcalose respiratória. A alcalose respiratória é a tradução formal de taquipneia. Respira mais rápido, lava mais CO2 e tende o seu pH a cair. Aqui com uma respiração muito característica na cetoacidose diabética, que é a respiração de Kussmaul, galera. Então olha só, taquipneico, pulsos finos, extremidades com tempo de enchimento capilar aumentado, tendendo a um choque hipovolêmico. Ausculta pulmonar e cardíaca sem alterações. 2 horas após a admissão, o paciente estava em melhora do problema termodinâmico, porém mantinha náusea e não conseguia se alimentar. Olha só, qual é a tabela que apresenta intervenções adequadas para cada momento de evolução, desde o paciente até a admissão? Então vamos lá, galera. Qual é que foi a ideia da banca aqui? Ela fez o seguinte, olha só, eu te dei os laboratórios do paciente, eu quero saber se você soube manejar. Vamos lá? Então olha só, galera, na entrada você tinha um destro de 500, uma cetonúria positiva, extremamente forte, uma glicemia sérica de 500 também. Aqui tendendo, olha, um pH de 7,1 com um bicarbonato de 7. Legal, você tem todos os critérios de uma cetoacidose diabética, cetonúria fortemente positiva, uma glicemia acima de 250, um pH menor do que 7,3 e um bicarbonato ali menor do que 15. Fechado o diagnóstico de cetoacidose. Na primeira hora, você faz o quê? Hidratação para todo mundo com soro fisiológico 0,9%. Foi feito aqui? Foi. Legal. A gente parte para a segunda hora. Segunda hora, um 10,450. Legal. Você pode iniciar a insulina? Posso. Olha só, Rodrigo. O potássio desse paciente está 5,4. Então, é permissível iniciar a insulina? Sim, galera. Se o potássio está acima de 3,3, vida que segue. Insulina vai entrar. A gente faz infusão de 0,1 unidade por quilo por hora. Legal. Aí você vai continuar aqui na segunda hora e ver aqui embaixo. Bicarbonato foi realizado, meio mEq por quilo. Vamos ver se tinha indicação de bicarbonato? Poxa, o pH é 7,1. Não, não tinha indicação de bicarbonato. Letra D estava incorreta. E íamos embora para outra. Vamos ver a letra C aqui agora. Então, legal, você tinha cetoacidose diabética. Iniciou reposição de volume para esse paciente, soro 0,9%. E automaticamente você já inicia a insulina? Não, galera. Primeira hora, primeira fase, é só hidratação exclusivamente e ponto final. Então aqui de cara a gente já via que estava errada. Você não faz hidratação na primeira hora já colocando de cara insulina em bomba de fusão. Letra C, tá aí fora. E aqui também, galera, a gente não faz hidratação com soro fisiológico junto com a infusão de insulina. Mas vamos ver algumas outras coisas. Olha só aqui, o bicarbonato estava errado. Poxa, você não pode fazer bicarbonato no seu paciente porque ele não tem indicação. E olha só outra coisa interessante. Aqui a gente tem um paciente na terceira hora que estava fazendo infusão, teoricamente, de insulina contínua, 0,1 unidade quilo-hora. Olha só, depois que você fez essa infusão, você suspendeu a bomba e iniciou em pH. É assim que a gente faz, galera? Não, está muito errado esse manejo. Por vários motivos. Vou te dar 2 deles só. Olha só, depois que você está nesse processo de infusão de insulina, claro, quando você atinge os critérios de compensação, que aqui a gente nem viu se atingiu, mas depois que você atinge os critérios, você tem que garantir que o seu paciente está se alimentando. E olha só, lá no início da questão ele te falou, o paciente está com náusea, não conseguindo se alimentar. Então, nesse momento, você não pode suspender a bomba de infusão de insulina. Você mantém ela até que você garanta uma via oral para o seu paciente. Se não garantiu, mantenha a bomba de fusão. E o segundo motivo que está incorreto. Poxa, se o meu paciente ele vai iniciar uma NPH, vai voltar com o esquema de insulina basal bolos dele,
você primeiro dá 10 unidades de insulina subcutânea regular para o seu paciente e depois você suspende. Você não faz essa suspensão, a troca automática de um para o outro, como está descrito dessa forma aqui. Então, essa alternativa B, errado de muitas maneiras. Aí vamos dar uma olhadinha na alternativa A. Legal, olha só. O paciente aqui com acidose diabética, a primeira hora, hidratação com soro fisiológico só. Show de bola, não tinha mais nada prescrito. Aí você continua. Poxa, você tinha que fazer reposição de alguma coisa? Vamos dar uma olhadinha? Olha só, reposição de bicarbonato precisa? Não. Reposição de fósforo precisa? Não. Reposição de potássio precisa? Galera, não, tá? Teoricamente estaria errada essa alternativa por causa da reposição de alguma coisa. Mas não briga com a questão. As outras estavam muito erradas, tudo bem? Aqui sim, galera. Quando você chega na terceira hora, você tem um potássio de 5,1. Aí aqui sim você tem que fazer a reposição de potássio para o seu paciente. Porque se ele está acima de 5,2, teoricamente você não precisa repor o potássio, tudo bem? Mas vamos considerar que isso daqui está certo. Aí olha só, você iniciou a infusão regular de insulina em bomba de infusão, 0,1 unidade quilo-hora. Olha só o que aconteceu. O destro caiu de 450 para 330. Você teve uma queda de 120 miligramas por decilitro. Lembra que quando você começa a bomba de infusão, o seu alvo de queda é entre 50 e 70. Poxa, se caiu mais do que 70, você reduz pela metade a infusão. Então, correto foi feito aqui. De 0,1 unidade por quilo-hora, você reduziu para 0,05 unidades quilo-hora. Perfeito, corretíssimo. E foi adicionado potássio à fluidoterapia, que nem a gente comentou. Talvez nesse momento não fosse necessário. Aqui sim, com certeza muito necessário. Foi reposto bicarbonato? Não, porque não há indicação. Nem aqui que o pH está 7,1 e nem aqui que o pH está 7,2. Indicação, lembra, pH menor do que 6,9. E a insulina NPH, ela foi feita? Não, e nem poderia ser feita. Lembra que nesse momento o nosso paciente está como? Dá uma olhadinha aqui. Nosso paciente está com náuseas e não conseguindo se alimentar. Então você não pode desligar a bomba de infusão de insulina do seu paciente. Ficando assim a única alternativa possível e muito correta, fora aquele detalhinho, a letra A. Respondíamos com muita tranquilidade, que inclusive foi uma questão, olha, que pegou muito aluno bom, mas não você, que a partir de agora vai estar aqui com a gente. Combinado? Pessoal, então esse foi o nosso Vem Pra Medway da Clínica Médica. Espero que vocês tenham gostado. Assistam os nossos próximos vídeos, assistam os vídeos anteriores e aproveitem. Vem com tudo, vem com a gente e vamos para um lugar para cima. Lá para cima. Beijo grande no coração. Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo, para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.